Olá, pessoas de segundo ano, tudo certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre Revolução Industrial, tá? Então, é um ponto muito simples, muito fácil, apesar de ser decisivo na história humana, né? Porque quando a gente fala de revolução, a primeira questão que a gente tem que ter em mente é que revolução é um termo, né? Só pra gente relembrar, já falei isso quando falei de Revolução Inglesa, que mostra uma ruptura, que mostra uma mudança estrutural, né? Geralmente é uma mudança rápida. Não é a questão da Revolução Industrial, não é uma mudança rápida, mas ela tem, digamos, um efeito fundamental na história humana. Ela é a maneira que se modificou na forma de produção do trabalho, né? Na forma de fato, de produção mesmo, né? Então, ela é um ponto muito importante que tem reflexo até hoje, né? Então, muitas pessoas colocam que até hoje nós vivemos processos de revolução industrial, certo? Bom, então a Revolução Industrial, ela é apesar de ser um conteúdo bastante simples, bastante fácil, assim, de compreender, algo que vai ter um peso na história humana, enfim, semelhante, né, ao processo de invasão e ocupação da América, ou, enfim, né, a própria descoberta da agricultura, enfim, são momentos impactantes e de grande repercussão na história da humanidade, tá? Então, basicamente, né, o que é essa revolução? Essa transformação, então, né, das formas de trabalho, das relações de trabalho e das formas de produzir, né? Então, nós vamos constituir aí formas de produzir mecanizadas, certo? Que vão alterar, né, não só no nível material, né, produzindo de uma forma como nunca, né, antes foi feita, uma forma acelerada, né, vai mexer com as noções de tempo, com as noções de trabalho, né, com as simbologias, né, então tudo vai nascer junto, né, não é só a produção mesmo, né, não é só a forma de trabalho, né, mas também os corações e mentes, tudo tem que vir junto, né, e nós vamos ter também, né, vai ser um processo lento, é um processo violento, muito violento, né, já que vai ter toda uma articulação, como a gente vai ver. Bom, então basicamente a gente vai começar falando, né, que, digamos assim, o pioneirismo, né, da Inglaterra. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Quando é que começa a Revolução Industrial? Bom, didaticamente, né, a gente sempre coloca isso, é claro que não tem assim uma data precisa, né, mas didaticamente se coloca ali em torno de 1760, né, chamada Primeira Revolução Industrial, então esse primeiro momento, tá, então também nós temos isso, nós temos a divisão em momentos, né, mas para ser uma coisa didática, não que realmente, nossa, 1660, ó, começou o ano novo, ó, gente, a Revolução Industrial aí, chegou. Não, é assim, né? A gente sabe que para ter, de fato, esse espalhamento, digamos assim, dessa nova forma de produzir, nós temos situações anteriores, tá? Bom, e duraria mais ou menos até 1850, certo? Então, a segunda Revolução Industrial começaria em 1850. Mas, como eu falei, são datas didáticas, né, pessoas? Não são, né, pontos fechados. Para a história, né, geralmente a gente se concentra nesse primeiro momento e no segundo momento, primeira e segunda Revolução Industrial. Dizem, né, muitos especialistas na área de trabalho colocam que a gente estaria vivenciando, né, várias outras revoluções industriais, né, a questão no momento da informática, enfim, né, da robótica, etc, tá? Mas, enfim, isso é uma discussão, né, para os sociólogos do trabalho e tal. Para nós de história, o que vai ser, assim, que nós vamos nos fixar são as questões vinculadas a estes dois primeiros momentos, tá? Então, basicamente a gente vai ter esse processo da Revolução Industrial iniciando, né, na Inglaterra. Por quê? Bom, o que permitiu que a Inglaterra fosse, né, a pioneira, né, no processo revolucionário? Uma série de situações. Então vamos tentar relembrar um pouquinho a situação da Inglaterra, certo? Então a Inglaterra, em primeiro lugar, né, ela tem naturalmente, né, os primeiros,
digamos assim, materiais, a primeira matéria-prima que é utilizada nesse primeiro momento, que a tecnologia da época permitia o uso, né? Mais tarde, com as descobertas científicas, enfim, isso vai avançando, mas no primeiro momento é utilizado basicamente carvão e ferro, né? Então, a Inglaterra tem, de forma abundante, né, minas de carvão e de ferro que vão ser utilizadas, então, para essa produção. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, a Inglaterra já tinha sofrido um processo revolucionário anterior que a gente trabalhou com vocês. Então, vocês estão vendo como é importante a gente conhecer a Revolução Inglesa. Então, muita gente acha enfim, um tema chato, então pode ser que seja, mas ele é importante para essa base que faz com que a Inglaterra vá se tornar pioneira na Revolução Industrial e, consequentemente, ela vai se tornar hegemônica no século XIX. O século XIX é o século inglês, né? Então, a Inglaterra vai se tornar grande potência mundial, grande império, né? Da Inglaterra vai ser formado muito porque ela sai na frente em relação à Revolução Industrial, certo? Então, ela vai acumular capital de uma forma, né? Vai estabelecer as bases do capitalismo industrial, exatamente muito vinculado aos resultados da Revolução Inglesa. Que resultados são esses? Então, vamos relembrar. A Revolução Inglesa vai ter como resultado central o estabelecimento agora de uma monarquia constitucional, né? Ou seja, quem vai mandar de fato na Inglaterra será a burguesia, né? Será a sua elite burguesa, certo? Então nós vamos ter o parlamento, que é o espaço então de expressão, digamos assim, desses grupos, né? Até hoje é o espaço que de fato decide a política inglesa, né? Na figura do primeiro-ministro. A monarquia é existente, tem importância, né? Principalmente simbólica, mas tem influência, tem importância. Mas quem realmente toma as decisões, de fato, né, no caso inglês, é o parlamento. Isso, então, foi o resultado da Revolução Inglesa, certo? E o que isso auxilia? Bom, né, o interesse da camada burguesa, né, exatamente é criar uma série de mecanismos que permitam, né, os seus negócios, que facilitem o comércio, que facilitem, né, os seus empreendimentos, enfim, né, sem os entraves que uma monarquia absolutista carrega em si, né, afinal de contas, uma monarquia absolutista tu está, digamos, à mão dos mandos e desmandos de uma figura soberana, né? Então ela pode criar monopólios, pode criar uma série de entraves que a burguesia não deseja. Então a Inglaterra já é uma monarquia constitucional nesses moldes, né? Já tem como, digamos assim, a figura central das decisões o parlamento, certo? Então isso é um ponto importante. Além disso, a gente tem então um processo de protestantismo que foi estabelecido na Inglaterra, que é a religião oficial. E por que isso é importante? Por protestantismo, de um modo geral, ele não condena o lucro, por exemplo, não, tu vai criar toda digamos assim, um pensamento, um ideário, né, um corações e mentes, uma perspectiva ideológica, digamos assim, que ao contrário irá estimular e favorecer, né, essa produtividade, essa produção, né, essa exploração também, né, essas novas formas de trabalho. A questão do trabalho mesmo é vista de uma outra forma pelo protestantismo, né, enquanto de um modo geral a gente tem uma ideia do trabalho como um castigo, afinal de contas o trabalho, né, no discurso, né, católico, ele inicia como um castigo mesmo, né, com a queda do paraíso. Então aí o ser humano tem que começar a trabalhar. Ele é um castigo, ele é feito por quem? É feito por servos, é feito por pessoas escravizadas, né? No trabalho manual ele é muito mal visto. Isso no protestantismo se modifica, né? Então a Inglaterra também tem esse discurso religioso que dignifica, né, o trabalho, não só dignifica como, né, o coloca como um ponto central da existência humana, né? E, enfim, então até hoje a gente vê o quanto isso repercute no nosso imaginário, na nossa discussão, né? O quanto o trabalho é um ponto central, sem dúvida, né? E o quanto nós temos vários discursos que categorizam as pessoas, né? O que é trabalho, que não é, quem trabalha, quem não trabalha, qual trabalho é melhor que o outro. Então, esse é um ponto bem importante, sabe? Então, a Inglaterra ela vai ter essa questão do louvar, né, o trabalho e o trabalho manual, né?
bem mais evidentes, digamos assim, que em outros espaços. Bom, a gente continua no próximo vídeo, a gente vai fazer alguns videozinhos sobre esse ponto, que apesar de ser bem tranquilo, bem fácil, ele é muito importante para a gente compreender esse processo, certo? Então tá, gente, até o próximo vídeo e se cuidem.